Fala, Leão, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma leitura nesse canal. O meu nome é Antônio, sempre bom estar aqui com vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais leituras, para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui, certo? Pegue somente aquilo que ressoar com você, o que não ressoar, descarte. E visitem os outros signos de vocês, tá, pessoal? Principalmente o ascendente. Para leituras particulares, o meu número vai estar aqui embaixo, ou na bio do canal, tá? E sigam-me nas redes sociais, @euantônio com Y. E seu like e seu comentário, que é sempre muito importante nesses vídeos, tá, Leão? Certo, Leão. Desejo me comunicar com todos aqueles que têm Sol, Lua, Vênus ou Ascendente no signo de Leão. Boa sorte, Leão. Uma energia, por favor. Um baralho cigano. A montanha. Oh, eita, eita. Ih, gente. O baralho fugiu todo da minha mão. Mais um, por favor. A âncora. O buquê. Mais um. A árvore. Fala sobre essa montanha. O que nós estamos falando aqui? A lua. As nuvens. Eita. O homem. Fala sobre essa árvore aqui, por favor. Para finalizar. Os caminhos. O rato, o caixão, a torre. Leão, sabe o que eu senti aqui? Alguns de vocês, leoninas que estão se conectando com essa leitura, estão preocupados, tá? Com questões estáveis. E não é estável só no sentido de dinheiro aqui. Às vezes pode ser um relacionamento também que o Leão tá passando, tá? Ou que tá conhecendo uma pessoa e que as coisas estão meio confusas, ou que o Leão tá querendo dar algum próximo passo e não sabe se faz ou se faz ou mete o pé, entendeu? Às vezes vocês podem estar lidando aqui com uma outra pessoa que seja bem um pouco difícil, sabe? Tem aqui uma coisa muito encantadora se a gente estiver falando de relacionamentos, mas quando você pensa racionalmente sobre essa pessoa, sobre essa situação, você já trava um pouco, entende? E para outros realmente tem uma preocupação aqui com o nível financeiro, de trabalho, tá? Pode ser que alguns tenham ou perdido emprego, sabe? Ou passado por algum momento financeiro difícil, e isso está causando ansiedade em vocês, certo? Mas aqui existe uma decisão a ser tomada, Leão, se você estiver passando por essa situação. Para as duas, tá, pessoal? A gente está falando aqui sobre uma decisão firme, madura, tá? Que pode tirar vocês desse caminho, entende? Pode trazer aí uma solução breve, sabe? E aí, todos esses problemas que vocês estavam aqui, essa angústia, vai estar indo embora, sabe? Uma maneira muito racional que a gente tem aqui. Deixa eu entender um pouco mais. Para alguns aqui, Leão tá passando por alguns obstáculos, algumas dificuldades a nível emocional também, sabe? Só que aqui me parte muito, Leão, uma escolha muito fria e muito firme que vocês têm que ter aqui, sabe? Então, do tipo, vocês preferem continuar do jeito que vocês estão ou vocês preferem seguir em frente?
Me vem aqui, vamos entender um pouco mais com o baralho das pombogiras. Mas nós estamos falando aqui para Leão, minha senhora. Cara, já viram tantas cartas aqui? Eu vou citar as duas. Justiça ou equilíbrio emocional. Moedas e riquezas. As duas coisas que nós falamos aqui, perceberam? Tanto a parte emocional quanto a parte financeira. Duas. Tem uma questão aqui, Leão, de você tomar decisões muito assertivas, mas não pelo campo das emoções, sabe? Parece aqui que as emoções de vocês é o que tá travando as coisas aí de acontecerem, entende? E isso em qualquer área, tá? Se a gente estiver falando no campo emocional ou no campo material, pela porta da rua, onde vocês podem realmente ter sido mandados embora do emprego ou até separado, tá? Separado se a gente estiver falando de uma relação amorosa. Vamos. Fala sobre esse buquê e esse homem aqui, por favor. Tá difícil de sair, hein? Espiritualidade maior. Eu tava me perguntando até agora quem era esse homem. Confirma. Casamento, embaraço e dificuldades, amigo aliado fiel, vice teimosias. Pessoal, tem aqui na mesa, para alguns de vocês, eu senti a energia de algum mentor espiritual, tá? Pode ser realmente um homem ou alguém com uma energia bem masculina, assim, tá? Por isso que me vem até essa espiritualidade maior. A seguinte questão: se vocês estavam em dúvida se algo foi tirado do caminho de vocês, ou se vocês perderam aquele relacionamento, se vocês terminaram esse relacionamento, ou qualquer coisa que seja que deu esse Blade que a gente tá vendo aqui na vida de vocês, se você tinha dúvida, isso realmente era para acontecer, tá? Não foi ao acaso que aconteceu aqui, tá? Qualquer finalização que seja que vocês te passaram, ou não finalização em si, mas deu algum problema, né? Algum obstáculo. Não é punição, tá, pessoal? Não é isso, não. Mas às vezes aqui a gente está falando sobre espiritualidade que tira a gente de lugares em que a gente insiste em ficar. A gente sabe que a gente não vai colher nada de bom ali internamente, tá? Ou que tudo que a gente vai colher é de uma forma muito rasa, seja um relacionamento raso, seja em um emprego que não abraça ali a nós mesmos, entende? E aqui a espiritualidade está aqui, olha, eu te tirei desse lugar porque não era para ser mesmo, não era. Você não merecia aquilo. Você podia achar que aquilo era muito bom e não era. E agora você tá aqui no meio de uma encruzilhada. E essa âncora aqui, a gente tá falando muito sobre parte de estável, tá? Então, relacionamento estável, então, um casamento, tá? Ou alguém que tava morando junto, ou um emprego, certo? Então, se você tava com dúvida e se essa semana aparecesse realmente a dúvida, poxa, será que realmente era para isso acontecer? Era. E tá tudo muito devagar aqui, tá, gente? E realmente leva um certo tempo também para as coisas começarem a amadurecer aqui. Mas alguma decisão aqui parece que tem que ser tomada até essa semana, sabe? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Oráculo todo dia, por favor. Às vezes, Leão estava aqui passando por algum relacionamento, pessoal, que não estava sendo tratado da forma que merecia, tá? E aí Leão acabou achando, pô,
Fiz besteira, né? Às vezes terminei e tal, por pura impulsividade minha. Aqui não mostra muito que foi impulsividade sua, não, tá? Ó, a carta. Eita, virou. O militar. Senti uma questão aqui, pessoal. Uma postura bem firme que vocês vão ter que arcar aí durante essa semana, sabe? Parou, lenga-lenga. Eita. A falsidade. O bibliotecário. A casa. A criança. A amante. O mensageiro. O delírio. Fala sobre essa falsidade aqui. O que vocês estão falando aqui, por favor? Do que a gente está falando? Cara, gente, e no campo da. O doente, ou a doença. Gente, doutor, médico, amor, a morte. Leão, uma coisa um pouco tensa por aqui, tá? É, se Leão, tá, por acaso estava se relacionando com uma pessoa, tá? Mais específico, até um homem também, certo? E me vem aqui uma coisa de que você foi livrado de uma situação de que essa pessoa não era o que parecia ser, tá? E não só isso, certo? Se fosse só isso, estava tudo certo. Mas o que eu senti aqui, pessoal, existe alguma situação de que a gente pode estar falando de vitalidade, saúde, em amplos quesitos, tá? Não é para deixar ninguém alarmado em nada. Mas, ou essa pessoa, de uma certa forma, sugava a sua energia energeticamente, certo? Ou aqui a gente está falando realmente sobre uma pessoa que possuía aí algum quadro clínico, tá? E que prejudicou o leão de algum jeito. Vou ser mais direto ao ponto, tá, pessoal? Aqui a gente pode estar falando sobre ISTs, certo? Nisso que me apareceu essa saúde aqui, eu já fiquei um pouco curioso, tá? Não é para alarmar, certo? Ninguém. Mas durante essa semana, alguns de vocês, pessoal, quem se enquadra nessa situação, procura um posto de saúde, tá? Vai fazer um examezinho, um exame de check-up, de rotina, tá? Para vocês poderem cuidar dessa parte que também é importante, tá, pessoal? E parece aqui que a espiritualidade está falando para vocês cuidarem aqui dessa parte. Entende? Sem preocupação, só uma informação que chegou, certo? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui pra gente finalizar. O que mais que nós estamos falando aqui? Algum outro recado para ler durante essa semana? Seis de copas. Leão, muitos de vocês também podem estar se sentindo muito nostálgicos de algum jeito também. E isso está bagunçando um pouco o emocional de vocês também, sabe? Rainha de paus. Uma, que essa caiu. O que a gente está falando aqui? As de paus. Tá. Rainha de espadas.
E para o que vocês precisam resolver, Leão, a partir de toda essa estabilidade que vocês estão querendo, seja em qualquer âmbito que for, tem aqui uma questão de atitude, sabe? Ah, você não está conseguindo se mover do lugar? Dá seu jeito, Leão. Faz o possível e o impossível. Que somente a atitude aqui, para vocês conseguirem aquilo que vocês têm que conseguir durante a semana, para aquilo chegar aí. A gente tem duas rainhas aqui na mesa, rainha de paus e rainha de espadas, entende? Então, mente afiada, atitude, coragem e parte para cima. Vocês já têm aqui as ferramentas para vocês fazerem o que deve ser necessário, sabe? Aquele tempo de pausa, de Leão só ficar esperando ou ver o que, que ia dar uma certa situação, passou, tá? Agora é a hora aqui de correr pro abraço, certo? Um conselho para Leão durante a semana para Leão atingir os objetivos dele. Nove de copas. Aqui fala muito, pessoal, para vocês irem atrás daquilo que vocês querem de verdade, sabe? Do que, do que vocês realmente querem conquistar, ter, entende? O carro. É movimento puro, Leão. Vocês vão ter que dar o jeito de vocês. Na realidade, não é nem que vocês vão ter que, tá? Aqui me mostra que vocês já vão estar nessa energia durante essa semana. Então aproveitem esse pico de energia para fazer o que vocês têm que ser resolvido. Sete de copas. Gente, eu não tô enxergando nada. Tenta focar em uma coisa só, tá, Leão? Durante a semana, foca naquilo que você sabe que vai ter o necessário, sabe? Onde você consegue agir, entende? Seis de ouros. Dois de paus. Sete de paus. Cinco de espadas. A torre. E é mais partir firme, Leão, sabe? Olhar para onde que vocês estão indo, mas se posicionar, parar de pensar, tá? Abafar um pouco essa parte dos sentimentos que tá falando um pouco alto durante essa semana, ou que já vinha aí durante essas outras semanas aí, e vai firme, vai fundo, certo, Leão? Leão, é isso que eu tenho para vocês hoje. Em breve, mais vídeos no canal. Esse foi o Antônio Lê, certo? Uma ótima semana para vocês. Um beijo e até mais.